A gente estranha no começo, não estranha? É igual aqui no microfone. É que vocês sabiam que todo nosso corpo, todos os nossos ossos ouvem dentro do nosso corpo, né? Dentro da nossa caixa torácica. Então, quando você fala e você ouve de fora, você acha estranho, porque você está acostumado já a ouvir dentro de você a sua voz. Quão importante é tudo que você fala, hein? Porque tudo que você fala ecoa dentro de você, nos seus próprios ossos. Quão importante é a palavra que sai da nossa boca. Amém, irmãos? Convido os irmãos a abrir a sua Bíblia juntamente comigo no livro de Daniel. Capítulo 1, versículo 1 e 2. Aquele que pudesse, coloque em pé em reverência à palavra, amém? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Daniel, capítulo 1, versículo 1 e 2. Amém? Todos encontraram? Glória a Deus. Daniel, capítulo 1, versículo 1, diz assim: No terceiro ano do governo de Jeoaquim, rei de Judá, o rei Nabucodonosor, imperador da Babilônia, atacou a cidade de Jerusalém e a sitiou. Então, Adonai, o Eterno, entregou a Jeoaquim, rei de Judá, e de toda a cidade, cativos, nas mãos de Nabucodonosor. Até alguns dos utensílios sagrados da casa de Deus, o templo, foram sequestrados e levados para o templo do Deus de Nabucodonosor, nas terras de Sinhar, isto é, região da Babilônia, e os depositou reverentemente na casa do tesouro da sua divindade. Amém, irmãos? Até aqui. Pode deixar sua Bíblia aberta nesse capítulo mesmo. Vamos apresentar ao Senhor, vamos orar a Deus. Ore, apresente a minha vida ao Senhor. Fala assim: Deus, usa, Senhor, essa nossa irmã, Pai. Amém, irmãos? Vamos orar em nome de Jesus? Pai querido, Pai amado, nós nos apresentamos ao Senhor nessa noite, Deus. Nós viemos aqui para adorar ao Senhor, para exaltar o Teu nome, Pai. Neste momento da Tua palavra, que o Senhor venha, Pai, falar, Senhor, através da minha boca, Senhor, que o Senhor venha falar com o Teu povo, com cada coração aqui, Senhor. O pão, Senhor, é do céu. O pão vem do céu, Pai querido. Então, que o Senhor venha derramar da Tua presença, do Teu Espírito neste lugar e revelar, Senhor, a Tua mensagem nessa noite, Pai. Assim como o Senhor colocou no meu coração, que o Senhor venha me usar para transmitir, Senhor, de uma forma simples, de uma forma clara e objetiva, Senhor, a Tua palavra. Assim eu oro, assim eu agradeço, Pai, no nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém, irmãos? Podem se assentar? Aleluia, Jesus. Amados, o cenário aqui nesse tempo de Daniel era um cenário bem difícil. Porque a Jerusalém tinha sido invadida. Jerusalém tinha sido invadida e tomada pelo reino da Babilônia. Esse cenário, irmãos, Deus havia avisado. Deus havia avisado. Por muito tempo, Deus enviou profetas para avisar Jerusalém, para avisar todo o povo de Israel. Por muitos anos. Ele usou Jeremias, Jeremias profetizou. Jeremias, ele anunciava, ele pregava a verdade, ele pregava aquilo que Deus mandava ele falar. E ele avisava que Jerusalém ia ser invadida. Só que também havia profetas que falavam que não, que havia um tempo de prosperidade, haviam profetas que mentiam para o povo. Mas Jeremias, ele pregou a verdade. Havia profetas que pregou a verdade e falou: vai vir um tempo, vai ser sitiado, vai ser invadido, se submetam à Babilônia. Muitos não acreditaram na verdade. Mas esse fato aconteceu, irmãos, porque aquilo que Deus fala, aquilo que vem do céu, aquilo que Deus avisa, aquilo que Deus fala, acontece. E Deus havia falado isso.
Porque aquele povo estava em desobediência. O povo estava em desobediência, então Deus avisou. Muitas vezes Deus deu livramento. Muitas das vezes Deus deu livramento. Mas chegou um tempo preciso, a qual Deus já sabia. Por 70 anos, aquele povo ia ficar em cativeiro. O profeta havia avisado, por 70 anos, o povo de Israel vai ficar em cativeiro. E Deus cumpriu, irmãos, naquele tempo determinado, a qual o reino da Babilônia invadiu ali Jerusalém, invadiu primeiro a Judá, tomou Jerusalém. Irmãos, foi cumprimento. Destruiu tudo. Destruiu o templo, tacou fogo em tudo, derrubou todas aquelas muralhas que tinha em volta de Jerusalém. Pegou os utensílios no templo, irmãos, que Salomão havia feito, que Deus tinha dado para ele. Pegou todos os utensílios de ouro que usava ali naquele templo, no templo de Deus, no templo de Salomão ali. Pegou todos os utensílios e levaram lá para a Babilônia. Levaram lá para o templo deles, templo pagão, a qual eles não acreditavam em Deus. Levaram o rei, levaram todos aqueles jovens que trabalhavam ali para o rei, ali na corte de Israel. Levaram os jovens, levaram todas aquelas pessoas ali, família do rei. Todas as pessoas ali que trabalhavam, que eram pessoas sábias. Daniel estava ali, irmãos. Daniel era um deles. Daniel, Sadraque, Mesaque, Abidnego. Que, na verdade, esses nomes foram dados lá na Babilônia. Mas os nomes verdadeiros deles eram Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Esses jovens que vai fazer parte hoje aqui da mensagem. Eles eram jovens sábios, eram jovens preparados, jovens que conheciam a mensagem de Deus. Eles estavam ali em Israel, eles sabiam, eles conheciam todas essas profecias, irmãos. Foram jovens preparados ali no ensino da palavra, ali naquele tempo. Por isso que vocês vão entender depois aqui todo o acontecimento. Por isso que é importante o ensino, irmãos. Não importa a nossa idade, o ensino é transformador para nossas vidas. Por isso que é importante preparar as nossas crianças e os nossos adolescentes na palavra de Deus, para que eles estejam blindados para os próximos dias. Nós precisamos entender o tempo que nós estamos inseridos. E para entender, só buscando na palavra, só buscando a palavra, buscando conhecimento. Porque esses jovens, eles sabiam, conheciam a Deus. Isso que é o mais importante, conhecer a Deus. Todo o povo deles, o que havia passado, o quanto Deus livrou aquele povo de Israel, tirando do Egito, a qual Deus deu os mandamentos a Moisés. Então aquele povo conhecia Deus, aquele povo sabia que Deus tinha dado o livramento, que Deus atravessou eles ali, abriu o mar vermelho. Eles eram a menina dos olhos de Deus. Israel era a menina dos olhos de Deus, o povo de Deus. Deus era com eles. Eles tinham tido experiências com o Senhor. Deus abriu o mar vermelho, atravessou eles, livrou eles e levou eles para a terra prometida. Toda essa é a história do povo de Deus, a qual esses jovens nasceram nesse cenário. Talvez você hoje, você pense, você observa a sua circunstância, a sua volta, o mundo a qual você vive, talvez você não entenda, você fala, por que eu nasci nessa família? Por que eu nasci nessa cidade? Por que eu nasci nesse cenário político? Talvez você fique se questionando, mas você precisa entender que é cumprimento da palavra de Deus, você foi projetado. Porque esses jovens, se eles fossem parar e pensar, por que na nossa geração foi acontecer isso? Pensem bem. Se esses jovens fossem parar para pensar e falar assim, por que na minha geração, tantos anos Israel, Deus com Israel, vem rei, vem juiz, por que os meus antepassados foram desobedientes? Por que agora chegou o cumprimento no meu tempo? Por que esses jovens poderiam, irmãos? Não poderiam? Como a gente muitas vezes pensa, como às vezes a gente quer indagar, como muitas vezes nós queremos questionar a Deus de muitas coisas. O ser humano, a gente pensa, a gente quer questionar, a gente quer respostas muitas das vezes. Então pensem, muitas das vezes esses jovens, irmãos, podem ter pensado isso.
Mas eles conheciam a palavra, eles sabiam toda a história. Toda a história de Deus com eles. A fidelidade de Deus com eles. O quão Deus é sério, o quão Deus é poderoso. Eles sabiam o quanto Deus tinha feito na vida deles, naquele povo. E Deus havia avisado. Deus havia, dado profecias através de profetas, como eu disse. Então esses jovens, eles tinham sabedoria. Esses jovens, eles ouviam a palavra, porque em Israel era de costume, desde pequeno, como diz a palavra, ao levantar, ao deitar, ouvir a palavra de Deus. O pai ensinava o filho a palavra de Deus, a mãe ensinava desde pequeno quem era Deus, o quão Deus era fiel com eles, tudo que Deus tinha feito com aquele povo, o quão Deus tinha promessa desde Abraão, Isaac, Jacó, Israel, as promessas foram se cumprindo. Então esses jovens, eles ouviam falar de Deus, eles tinham experiências com Deus, eles viram e observaram muitas coisas. E naquele cenário que eles estavam inseridos, irmãos, eles sabiam que Deus era com eles. Deus era com eles, irmãos. No versículo 3, desculpa. Mais tarde, o rei ordenou a Aspenaz, seu mordomo e chefe dos oficiais da sua corte, que trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza, jovens sem imperfeições físicas, de boa aparência, inteligentes, bem instruídos, que dominassem várias áreas do saber e fossem hábeis e capazes para servir no palácio de Nabucodonosor. Ele próprio ficaria encarregado de lhes ensinar o idioma e a cultura dos caldeus babilônicos. O rei designou-lhes uma porção diária das melhores iguarias de sua mesa e do vinho que ele mesmo bebia. Eles passariam por um período de treinamento que levaria 3 anos, e depois disso estariam habilitados para servir ao rei. Vejam bem esses jovens. O rei pediu para treiná-los. Eles foram cativos, como eu disse, para a Babilônia. E o rei da Babilônia pediu para treiná-los por 3 anos. E ele mesmo queria ensinar os costumes ali da Babilônia e o idioma ali da Babilônia para aqueles jovens. E servir da mesma comida que ele comia e do vinho que ele bebia, das suas iguarias, ele queria que eles também tivessem esse acesso, que eles comessem disso. Irmãos, vejam bem, como a Babilônia representa o sistema desse mundo. Porque o sistema do mundo, ele quer corromper os bons costumes. Porque aqueles jovens, eles já tinham seus ensinamentos, sua sabedoria ali, que vinha do povo de Israel, que vinha de Deus. Chegando ali na Babilônia, o rei queria que eles fossem ensinados, treinados novamente. Aprender o idioma deles. Sim, conhecimento, mas tem que tomar muito cuidado, irmãos. Estudo e conhecimento na palavra de Deus é muito bom, mas hoje em dia tem que tomar muito cuidado quando você vai para uma faculdade, para você não ser influenciado pelos maus costumes. Para que o mundo, o sistema, ele quer trazer muitas ideologias hoje em dia. Isso representa muitas ideologias. Hoje há muitas ideias, muitas ideologias, muitos conceitos e sistemas querendo ser implantados hoje no mundo, irmãos. Sempre foi assim, mas hoje está bem forte também isso. Então, nós temos que pegar pesado com o ensino, com o aprendizado. Para cada pessoa, para as crianças, para adolescentes, para todas as idades, irmãos. Para que você esteja blindado, protegido. Porque muitos são vídeos, muitas coisas circulam na internet. Hoje em dia a gente é fácil acesso a vídeos. Todo mundo quer dar opinião na internet, artistas, pessoas, todo mundo tem opinião de tudo. E logicamente que nós temos acesso. Mas você tem que equilibrar. Você tem que tomar muito cuidado para não exagerar nessas coisas. Você tem que estar blindado com a palavra de Deus. E tudo que você ouvir, você tem que examinar.
tirar o que é bom. Aquilo que não presta, tem que jogar fora. Você não pode deixar você se corromper, você não pode absorver tudo. Porque se você ficar assistindo tudo que a mídia fala, tudo que o jornal fala, tudo que as pessoas falam na internet, você acreditar, isso vai te fazer mal, isso vai acabar transformando a sua mente. Então você tem que estar blindado na palavra de Deus, porque a palavra de Deus te protege. Vocês podem perceber que Daniel ali e os seus amigos ali de Israel, ele estava atento. Ele foi para lá, cativo, irmãos, escravo. Mas ele ficou atento ali, ele não se deu por vencido. Voltando aqui, irmãos, na palavra de Deus. Versículo 6. Entre esses estavam alguns jovens vindo de Judá, cujos nomes em hebraico significavam: Daniel, Deus é meu juiz. Ananias, Yahvé é misericordioso. Misael, ninguém se compara a Deus. E Azarias, Yahvé é meu socorro. Versículo 7. Os chefes dos oficiais, entretanto, deu-lhes novos nomes. A Daniel chamou Beltesazar, que em Babilônia significa Bel, proteja sua vida. E Ananias denominou Sadraque, amigo do rei. A Misael nomeou Mesaque, quem é como o deus Lua? E Azarias deu o nome de Abednego, servo do deus Mercúrio. Vocês veem que o mundo, irmãos, eles querem roubar a identidade. Vocês percebem que eles chegando lá, já mudaram o nome deles. Eles tinham um nome que glorificava a Deus. O nome deles eram todos nomes que adoravam a Deus, como eu li aqui. Chegando lá, eles já mudaram todos os nomes dos jovens. O que significa, irmãos, que o mundo ele quer roubar a nossa identidade. O mundo quer roubar a sua identidade. O Deus te criou à imagem e semelhança de Deus. Deus te fez para ser filho, Ele te torna filho através de Jesus Cristo. Você tem que tomar muita atenção, muito cuidado, prestar muita atenção, porque você é peregrino aqui na terra. Você é peregrino aqui na terra. Aparentemente, o mundo quer te enganar, dizer que não, que a vida não vai passar. Aproveita a vida não vai passar, o mundo te engana. Quer enganar as pessoas. Mas a vida aqui é passageira, nós somos peregrinos. E não aceita o mundo tirar a tua identidade. Você é a imagem e semelhança de Deus. Não aceita o mundo tirar o seu nome que Deus te deu, porque Deus tem escrito na palma das mãos dele o seu nome. Quando Ele te fez, Ele te criou com um propósito exclusivo. Ele te planejou com um propósito exclusivo. Então não deixa o mundo roubar isso de você. Porque Deus te planejou e Ele é na sua vida. Não aceite, não deixa o mundo mudar a tua identidade. A tua identidade é de filho de Deus, é de cristão, é de servir a Deus, é de adorar a Deus, é de ser adorador. O mundo vai querer que você se influencie por ideias diferentes. O mundo quer transformar as famílias, quer destruir os conceitos que foi Deus que instituiu para nós, para a família. Então não deixa, não se corrompa os bons costumes. Se prenda mais a Deus ainda, se derrame mais ao Senhor. Busque o conhecimento, busque a palavra, busque aprender. Como eu disse, para que você esteja firmado na rocha. Traga suas crianças para o ensino. Ensina os seus jovens e adolescentes para que eles estejam protegidos. E eles sigam a Deus. Para que em tudo eles não venham a se corromper nesse mundo. Nós não sabemos o que há de vir. Nós sabemos o hoje. Nós não sabemos o amanhã o que há de vir nesse mundo. Mas nós sabemos que há promessas que Jesus vai voltar. Isso nós sabemos. E como nós estamos falando sobre aqui promessa e cumprimento, se Deus falou, Ele vai cumprir. Não sabemos quando isso vai acontecer, mas o ensino, o preparo, irmãos, da igreja. A igreja do Senhor tem que fazer a diferença nesse mundo. E as crianças, os jovens, nós temos que estar preparados. Nós não sabemos o que há de vir.
nos próximos dias, nos próximos tempos, só Deus que sabe. E vamos buscarmos a revelação do Senhor, para que o Senhor venha falar conosco, sim, dia após dia. Versículo 8, irmãos. Daniel, porém, decidiu no seu coração não se tornar impuro, consumindo as iguarias do rei, nem com o vinho especial servido à mesa real. E solicitou ao chefe dos oficiais permissão para se abster daqueles alimentos. E Elohim, Deus, fez com que o chefe dos oficiais fosse bondoso para com Daniel e demonstrasse consideração por ele. Deixa eu tomar uma aguinha aqui, irmãos. Vejam bem, irmãos. Daniel, ele decidiu em seu coração. Fala aí para o seu irmão que está do seu lado assim, ó. A decisão sempre será a sua. Porque Deus, irmãos, criou você com capacidade de escolher, de pensar e de se decidir. Então, Daniel, ele decidiu no seu coração não se tornar impuro. Ele poderia, irmãos, chutar o balde, né? Vamos falar português, claro. Falar assim, eu estou nessa terra aqui, entendeu? Eu nasci aqui em Israel, agora aqui nesse tempo. Vou comer tudo que eles derem aqui, vou beber tudo esse vinho mesmo, porque eu acho que o negócio está feio, eu acho que não vai adiantar nada, não. Ele poderia chutar o balde, irmãos. Muitas pessoas hoje em dia fazem isso, não faz? Muitas das vezes o inimigo fala assim para nós, convida a gente, ei, chuta o balde. Ei, o negócio está feio. Por que você vai acreditar em Deus? O inimigo ele vai lançar esses pensamentos, irmãos. Ei, chuta o balde aí, não vale a pena não. Olha como está a sua situação. Daniel, irmãos, ele decidiu no seu coração não se corromper. Não, eu não vou. Eu vou continuar acreditando em Deus. Eu não sei porquê nesse tempo, não sei porquê que eu nasci nesse tempo aqui, mas eu creio que Deus ele é fiel. Vai ser 70 anos de cativeiros, mas Deus vai estar comigo aqui. Deus está comigo. Não, eu acredito em Deus. Ele continuou confiando, eu vou se santificar. Epa, Deus vai olhar por mim aqui nesse lugar. Não, eu vou se santificar. Eu vou fazer diferente. Peraí, não vou desistir, não. Não, ele não foi pela circunstância, irmãos, porque se ele fosse pelas circunstâncias, ele ia desanimar. Mas ele não entregou os pontos, não entregou os pontos. Eu vou continuar confiando, eu estou vivo, Deus é comigo aqui, Deus está comigo. Eu vou continuar acreditando que eu fui ensinado a se santificar, a adorar a um Deus só. Eu vou continuar acreditando, eu vou continuar confiando nesse Deus, eu vou me santificar. Peraí, vou dar um jeito aqui. Deus vai dar um jeito para mim. Eu vou fazer a minha parte, Deus vai fazer a dele. E Deus, irmãos, ele não quis comer as mesmas comidas do rei e nem beber aquele vinho, as guloseimas lá do rei. Não, ele falou, vou comer só os vegetais. E Deus honrou a fé dele ali, irmão. Só para começar, Deus já tocou ali no coração, que é o cooperador ali do rei, deixou ele comer só os vegetais. Olha como Deus é poderoso, irmãos. Deus ele vai agindo conforme a sua resposta. Conforme você se dispõe, o Senhor, Ele mantém a fidelidade dele, Ele é fiel. Deus, Ele é fiel. Daniel, ele deu um passo de fé e Deus deu a resposta. Porque era algo impossível, o rei poderia ficar irado se soubesse, mas Deus deu graça a Daniel ali, porque o cooperador disse, então come. Você vai comer só os vegetais. Daniel falou, observa 10 dias para você ver como eu e os meus amigos, nós vamos estar. 10 dias o cooperador fez o teste, ele comendo vegetais e água. 10 dias. Ao final de 10 dias, eles estavam, irmãos, com aparência melhor do que os outros. Eles estavam, irmãos, com aparência muito melhor do que os outros. Olha a graça de Deus.
estavam viçosos, estavam corados, estavam cheios de saúde, cheios de vigor. É a graça de Deus, olha a graça de Deus na vida deles. Então o cooperador permitiu, vocês vão comer só vegetais e tomar água. Bem, irmãos, vamos aqui no versículo... Versículo 17. No caso destes 4 jovens, aprove a Deus lhes abençoar com especial sabedoria e inteligência em toda a cultura e ciência. E Daniel ainda recebera algo a mais, sabia interpretar sonhos e visões de todos os tipos. Olha o poder de Deus na vida desses jovens. Eles se santificaram, se separaram. Eles já eram sábios, eles eram de conhecimento, mas Deus ainda deu mais graça, ainda deu mais ainda sabedoria para aqueles jovens. Deus deu mais sabedoria ainda para aqueles jovens. E para Daniel, ele deu a interpretação de sonhos e visões. Olha o dom de Deus, olha que Deus maravilhoso que é. Só preparando aqueles jovens para os próximos dias. Só preparando aqueles jovens para os próximos dias. Eles tinham e eles buscaram mais, irmãos. Olha como é importante se santificar. O sábio se tornar mais sábio. Assim diz a palavra de Deus que, corrige o sábio e ele ficará mais sábio. Então, irmãos, a sabedoria, assim, buscar mais a sabedoria ainda. Nunca a gente achar que é suficiente, porque Deus, ele tem toda a sabedoria. Deus é que tem toda a sabedoria, o poder, o reino para sempre. E nós, como humanos, nós precisamos estar buscando mais ainda, mais a sabedoria do Senhor. Se separando, se consagrando ao Senhor, para que o Senhor derrame mais sabedoria sobre nós, conhecimento para esses dias, para este tempo e para os próximos dias vindouros. Aqueles jovens não sabiam, irmãos, o que poderia acontecer naquela terra. Eles estavam ali, eles não sabiam que nos próximos dias eles estavam suscetíveis, eles não sabiam, eles estavam ali escravos, eles não sabiam qual seria a reação, o que poderia acontecer. Então Daniel, ele estava bem atento, irmãos. Ele estava vigilante. Ele não ficou dormindo de noite, deixa para lá, deixa de qualquer jeito, deixa, a Deus dará, deixa, como diz qualquer ditado popular hoje em dia, deixa a vida me levar. Não, Daniel não. Ele e seus amigos, ele falou, epa, vamos confiar em Deus, mas vamos fazer a nossa parte. Vamos se consagrar. Vamos continuar buscando de Deus a sabedoria do Senhor. Nós não estamos na nossa terra, estamos em terra estranha, povo estranho, Babilônia, nós não sabemos o que pode acontecer aqui. Estamos em muito risco. Irmãos, como nós somos peregrinos aqui na terra, nós precisamos também estar atentos. Estarmos vigilantes. Não podemos não ficar dormindo, não. Precisamos estar atentos. O Espírito do Senhor possa despertar a igreja nesse tempo. O Espírito do Senhor possa nos despertar como igreja de Cristo, a estar orando, a estar intercedendo, a estarmos vigiando, a estarmos nos consagrando, nos separando. Queremos às vezes unção, ser ungidos. Ungido é separado. Ungido é separado. Mas aí você vai dizer, mas como no mundo desse? Como assim? Como assim nas rodas, no trabalho, na família? Não, irmãos, não é só ser religioso, mas estar ali, estar atento. Fez uma roda, começou algum assunto, vigia, irmãos. Dá um jeito, sai dali. Não entra na roda dos escarnecedores. Aí você está na sua faculdade, tem ideologias, tem muitas ideias. Você vai guardar a tua mente, teu coração. Não vai se corromper, você não vai ser levado por qualquer doutrina, por qualquer vento de doutrina, por qualquer ensino, não. Você vai ter dentro do teu coração a convicção da palavra de Deus, daquilo que Deus tem te ensinado, daquilo que você tem ouvido na casa de Deus. Você tem a Bíblia para você examinar. Deus deixou um testamento para nós.
O nosso Pai deixou um testamento para nós. Muitas pessoas ficam preocupadas aí com testamentos, às vezes herança, né, no mundo, com dinheiro. Muitas pessoas às vezes ficam preocupadas com essas coisas, mas aqui, ó, o maior valioso aqui é o testamento que Deus deixou para nós. O Antigo e o Novo Testamento, para nós lermos o que o nosso Pai deixou para nós. Para nós sermos guiados, para nós sermos orientados. Não é qualquer palavra, não é qualquer conceito nesse mundo que vai mudar a nossa cabeça. Não, nós temos isso aqui. Temos o testamento e temos promessas para nós de vida eterna. E há promessas para nós que Ele vai cumprir. Então nós podemos ter essa plena confiança em ser guiados por Deus, em ser guiados pela palavra dEle. Como esses jovens aqui, irmãos. Como esses jovens que estavam aqui nesse cenário. Talvez hoje você não entenda o cenário que você está inserido, as circunstâncias que você está vivendo, mas confie em Deus. Porque se Deus foi fiel na vida desses jovens, também Ele vai ser fiel na tua vida. Se você buscar, se você clamar, com certeza o Senhor, Ele vai também te responder. Versículo 19, irmãos. O rei conversou com eles e não encontrou ninguém que se comparasse a Daniel, Ananias, Misael e Azarias. De modo que eles passaram a servir o rei. E o rei concluiu que eram 10 vezes mais sábios e instruídos do que todos os magos, místicos e adivinhos que havia em todo o seu reino. E isso em todos os assuntos e matérias referentes ao saber e ao discernimento, sobre os quais o rei os inquiriu diligentemente. Assim, Daniel permaneceu como oficial do rei, até o 1º ano do Ciro imperador. Vocês viram, irmãos, que eles foram treinados por 3 anos. E eles aprenderam muitas coisas lá também. Eles aprenderam muitas coisas, conhecimento. E o rei, quando eles foram se apresentar ao rei, o rei inquiriu eles, fez perguntas e indagou a eles. E ficou ali, né, questionando e viu aqueles jovens muito sábios. Eles eram 10 vezes mais sábios que os magos, que os adivinhos lá do reino. O rei, ele observou isso, ele queria que eles ficassem ali para servir. Eles iam ficar na corte ali do rei. Ficaram ali no palácio do rei, para servir ao rei. Porque o rei viu a diferença, o rei viu ali que aqueles jovens estavam preparadíssimos, eles tinham uma sabedoria sem igual. Esse aí é o brilho do Espírito Santo, é a presença de Deus, irmãos. É a presença de Deus com eles ali. E o rei talvez, com certeza, não entende. Muitas vezes o mundo não entende. Eles olham para você e incomoda. Muitas vezes as pessoas se incomodam. Falam, mas de onde vem isso? Mas é o Espírito Santo na tua vida. É o brilho do Espírito Santo que dá sabedoria, que dá inteligência para você fazer o melhor no teu trabalho, para você ser excelente em tudo que você faz. E é assim que é Deus na tua vida. Assim como Deus era na vida daqueles jovens. É Deus na tua vida. Que está te guiando, que te dá sabedoria no trabalho, na sua família, para que você faça a diferença, para que você seja excelente em tudo. Peça a Deus mais sabedoria, Ele vai te dar. Saiba que o Senhor é contigo, você vai fazer a diferença nesse mundo, onde você estiver, você vai brilhar, porque a luz não é para ficar escondida, diz a palavra de Deus. A luz você não põe embaixo da cama, debaixo do outeiro, não, a luz ela tem que resplandecer. Como Cristo, você não esconde a luz ela é para clarear, é para iluminar onde ela está. Aonde ela estiver, você vai iluminar. E você vai iluminar outras vidas. Você vai não somente salvar a tua vida, como você vai salvar outras vidas também. Aleluia, Jesus. Irmãos, e eles foram ali. Foram servir ao rei. Daniel virou oficial do rei. As coisas estavam, graças a Deus, né? Vocês veem que as coisas estavam tranquilas. Mas, irmãos, nunca pode dormir, como eu disse para vocês. Tem que ficar bem atentos, com os olhos bem abertos. Estavam em terra estranha. Eram peregrinos ali. Não demorou muito, irmãos. Começou
um problema. Tá tudo na paz, irmãos, mas tem que estar vigiando, tem que estar orando, irmãos, tem que estar se consagrando. Eles foram lá servir o rei gostou deles, foram servir a corte, mas tem que estar com o olho bem aberto. Porque de repente começou a surgir ali, irmãos, um problema. O rei teve um sonho. E o rei queria saber o significado desse sonho. O rei perdeu o sono. O rei perdeu o sono e ficou muito irritado porque ele queria saber o significado do sonho dele. Aí ele chamou os magos, os adivinhos do reino dele lá. Falou, ó, fala para mim o sonho que eu tive e me fala a interpretação desse sonho, porque esse sonho me tirou o sono e ele queria saber. Irmãos, começou um problema. Chamou os magos e adivinhos. E os magos e adivinhos não sabiam, irmãos, porque o rei queria que eles contassem o sonho que ele teve. Não bastasse contar o sonho, queria também a revelação do sonho. E ele chamou os magos e seus adivinhos. E eles não sabiam, irmãos. Eles não sabiam, porque afinal de contas eles falaram para o rei: mas rei, isso aí ninguém consegue saber. Aqui, irmãos, ó, capítulo 2, versículo 10. Olha o que eles falam para o rei. Capítulo 2, versículo 10. Então os conselheiros e astrólogos foram categóricos, afirmando: não há nenhum ser humano sobre a terra que tenha o poder de cumprir à risca esta ordem do rei. Aliás, nenhum rei, por maior e mais poderoso que fosse, jamais exigiu de um mago, místico, astrólogo, algo parecido com o teu pedido. O que vossa majestade exige é difícil demais, tanto que ninguém é capaz de revelar isso ao rei, senão somente os deuses, e eles não vivem em carne como os mortais. Vocês viram o que os magos disseram? Não tinha como. Porque os deuses não vivem em carne como os mortais. Até eles reconheceram, irmãos, que há um Deus supremo, porque quem que poderia saber o sonho, a visão desse rei? Senão somente Deus. Senão somente Deus. Deixa eu tomar uma aguinha aqui, irmãos. O problema estava ali, irmãos. E o rei decretou: se vocês não souberem me contar o sonho, e se vocês não souberem a interpretação do sonho, vou mandar matar todo mundo. Ele ia partir todo mundo em pedaços, irmãos, e ia queimar as casas também no fogo. Esse foi o decreto do rei. E muitas das vezes, irmãos, ó, o problema instalado, hein? E os meninos lá de Israel, os jovens lá de Israel, estavam lá nesse cenário, irmãos. Olha só como que é as coisas. Quando a gente pensa que às vezes as coisas estão tranquilas, ó, fica esperto, que às vezes começa a surgir problemas. E às vezes começa a surgir problemas, irmãos. Aí você, de vez você orar, interceder pelo seu irmão, da sua igreja, para você começar a interceder, você pensa que não vai chegar em você, toma cuidado, irmãos. Ora, intercede. Quando você vê alguma faísquinha, vai lá e apaga. Joga água. Porque ali, irmãos, começou lá com os magos. Daqui a pouco, o rei falou: ó, manda matar todo mundo. Todos os sábios. Chegou lá, irmãos, quando ele decretou, Arioque, o comandante da guarda do rei, versículo 14. Arioque, o comandante da guarda do rei, saiu para matar os sábios da Babilônia. Daniel falou com ele de modo prudente e sensato. Aí o rei se irritou e mandou: ó, mata todo mundo. Aí o problema não era só lá com os magos feiticeiros, não, irmãos. Estava correndo risco. Daniel e seus amigos estavam correndo risco também. Agora Deus mandou matar todo mundo. Se irritou, já que vocês não sabem, manda matar todo mundo.
Aí o Daniel, sábio, irmãos, olha a fé da pessoa, ficou calmo ainda. Porque diz a palavra que ele, prudente e sensato, ele perguntou, aqui versículo 15, e Daniel perguntou a Arioque, o oficial do rei, por que o rei baixou um decreto tão drástico e urgente? Ao que Arioque explicou o motivo a Daniel. Diante disso, Daniel pediu para se apresentar diante do rei e rogou-lhe um prazo, ao fim do qual ele daria ao rei a revelação que estava buscando. Ele manteve a fé, irmãos, diante de uma situação dessa. Porque estava todo mundo correndo risco, ele também. O decreto estava para ele, estava para os seus amigos. E ele foi lá, irmãos, e pediu ao rei um tempo, um prazo, para ele trazer a revelação para o rei. E Deus deu graça que Deus deixou esse tempo para ele, esse prazo. Aí nós vemos aqui no versículo 17. Então Daniel foi dispensado e, voltando para casa, relatou tudo o que ocorrera aos seus amigos, Ananias, Misael e Azarias. E lhes pediu que suplicassem ao Deus dos céus que tivesse misericórdia acerca desse mistério, a fim de que ele e seus amigos não fossem mortos, juntamente com os outros sábios da Babilônia. Ele sabia a quem clamar, irmãos. Às vezes você pode pensar, a gente serve a Deus, mas o problema vem para nós, vem para o ímpio, vem para o cristão. Vem luta para os dois lados, sim. Tem batalha dos dois lados, tem. Às vezes a gente perde algumas batalhas, sim. Às vezes nós ganhamos batalha porque o Senhor nos concede a vitória, sim. Aí você vai falar, mas qual a diferença, irmã? Do que serve e do que não serve? Todo mundo passa dificuldade. A diferença está que você sabe a quem você clamar. Você tem um Deus vivo para você clamar, para você pedir misericórdia. O que Daniel fez? Ele foi lá para os seus amigos israelitas, foi lá para os seus amigos, Misael, Ananias, para os 3 amigos dele, e falou, supliquem ao Deus do céu, para que Deus tenha misericórdia de nós. Trazendo para os nossos dias, irmãos, vamos orar juntos, intercedam, vamos orar que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus nos dê um livramento. É assim, igreja do Senhor, é assim que o Senhor quer a igreja do Senhor, orando, intercedendo uns pelos outros, clamando ao Senhor, pedindo socorro quando está passando alguma dificuldade. Saber que Deus, Ele é misericordioso, mas que nós venhamos nos humilhar debaixo das potentes mãos de Deus. Ele é Deus, não é do nosso jeito, Ele vai fazer do jeito dEle. Está aqui o exemplo para nós desses jovens. Eles foram clamar ao Deus dos céus, eles sabiam que há um Deus do céu que vai nos ouvir. E se Ele nos conceder essa misericórdia e nos dar livramento, se humilharam, foram clamar a Deus, para Deus dar a saída, para que Deus desse a revelação para Daniel, para que Deus desse a revelação daquele sonho, porque só Deus poderia dar a revelação daquele sonho. Só Deus poderia dar esse livramento, irmãos, para aqueles jovens. E à noite, irmãos, no versículo 19. Então, o mistério foi revelado a Daniel durante a noite. Por meio de uma visão, Daniel louvou a Deus dos céus, dizendo em aramaico, seja bendito, Elá, o nome de Deus, para todo o sempre, porque a sabedoria e a força a Ele pertencem. Ele muda as épocas e as estações, destrona reis e os estabelece. Dá sabedoria aos verdadeiros sábios e entendimento aos que buscam discernir e conhecer. Revela mistérios profundos e enigmas ocultos. Conhece o que jaz nas trevas e a luz habita nele, em todo o seu esplendor. Eu te agradeço e te louvo, ó Elá, Deus dos meus pais. Tu me concedeste sabedoria e poder, e me revelaste o que te pedimos. Revelaste-nos o preocupante sonho do rei. Glória a Deus. Deus concedeu, Deus revelou a Daniel
não somente o sonho, a visão, mas também a interpretação do sonho do rei. Que Deus tremendo, irmãos, que sonda mentes e corações, sabe todas as coisas. Como pode? Que Deus tremendo, só Deus mesmo. E Daniel, ele reconheceu isso, porque ele não sabe. Como você vai saber um sonho, uma visão, e ainda ter a interpretação dessa visão? Ele louvou a Deus dos céus, o Deus dos seus pais, que mais uma vez respondeu a ele, respondeu a sua oração, e revelou a ele aquela visão e aquele sonho, e revelou a ele a interpretação, dando a eles livramento naquela terra estranha, livrando a eles, não somente a eles, como as outras vidas também, porque Daniel teve a revelação, e ele buscou com seus amigos, e ele disse lá, ele vai e diz, não matem os magos, porque eu tenho a revelação. Não matem ninguém, porque eu tenho a revelação do sonho. E foi Deus que deu para ele, ele sabia, ele glorificou a Deus, ele exaltou o nome de Deus. No versículo 24. Então Daniel foi falar com Arioque, ao qual o rei tinha constituído para matar os sábios da Babilônia. E rogou-lhes, não mates os sábios da Babilônia. Leva-me, pois, à presença do rei, e eu interpretarei para ele o sonho que teve. Amém, irmãos? Vocês estão entendendo? Ele não salvou somente o pescoço dele e de seus amigos, não. Mas ele também salvou os outros sábios, as outras pessoas. Por ele clamaram a Deus. E Deus concedeu ali para ele. Deus concedeu a ele mais um favor. Ele sabia que só o Deus Altíssimo poderia dar. E ele vai se apresentar ao rei. Ele vai se apresentar ao rei. Como ele disse ao rei que no tempo, no prazo ele ia trazer. E glória a Deus que Deus honrou a fé dele. E ele se apresenta ao rei para não somente contar o sonho, mas para esclarecer também a interpretação daquele sonho. E ele chega lá para o rei. E ele conta para o rei o sonho que o rei teve. Rei, você teve uma visão, um sonho de uma estátua. Ele conta certinho, irmãos. Deus deu para ele a visão certinha do que o rei tinha sonhado. Você teve uma visão, um sonho de uma estátua grande. Uma estátua grande. A estátua tinha a cabeça de ouro, tinha o peito de prata e os braços de prata, aqui assim o ventre, assim o quadril de bronze, as pernas de ferro e os pés ferro e barro. Essa foi a visão que o rei tinha tido. E a interpretação, Deus deu para ele certinho a interpretação. Ele fala, rei, a cabeça de ouro representa o teu reino, da Babilônia. É o teu reino. Nabucodonosor. Depois de ti, rei, que o teu reino é grande, ainda ele fala sobre o reino da Babilônia. Que é o versículo 37. Ó rei, tu és rei dos reis, a quem o Deus do céu tem dado o reino, o poder, a força e a glória, e em cuja mão ele entregou os homens de todas as nações, onde quer que habitem, os animais e as aves do céu, e te fez reinar sobre todos eles. Tu és, portanto, a cabeça de ouro. A cabeça de ouro representava o reino da Babilônia. Acho que acabou a bateria. Vamos ver. Está fraco? Eu acho que não dá, não. Finalizando já aqui, irmãos.
Glória a Deus. Então, irmãos, cabeça de ouro representava o reino da Babilônia. E depois, ele estava interpretando. Então, depois de ti, rei, vai vir mais 2 reinos, que é o de prata e o de bronze. O de bronze terá domínio sobre toda a terra. E o 4º e último reino será forte como o ferro, pois o ferro tem o poder de quebrar e esmigalhar tudo. E assim como o ferro despedaça tudo, também ele destruirá e reduzirá a pedaços todos os reinos do mundo. Ele interpretando o sonho para o rei. E depois daquele reinado, ia vir mais 2 reinos, que representava a prata, o bronze, e o outro reino, que era o 4º reino, que eram as pernas de ferro, era o 4º reino. Em parte, esse reino ia ser forte por causa do ferro. Em outra parte, ele ia ser frágil, porque ele tinha barro nos pés. Então, Deus deu a interpretação certinha, irmãos, dos próximos tempos que ia vir. Depois daquele rei, ia vir mais outros reinados. Só que também tinha a pedra, irmãos. Havia uma pedra que se lançava sem mão. E essa pedra, ela... Quer ver aqui, irmãos, ó. Versículo 44. No entanto, na época do governo desses reis, Elá, o Deus dos céus estabelecerá um novo reino, que nunca será destruído e que também não será dominado por nenhum outro povo. A soberania desse reino jamais será transferida a nenhum outro povo. Todavia, esse novo reino destruirá e exterminará todos esses outros reinos e subsistirá para sempre. Portanto, esse é o significado da visão da pedra que soltou de uma montanha, sem o auxílio de mãos. E na visão, irmãos, havia uma pedra que se soltava. E ela destruía toda aquela estátua. E vinha um vento e soprava, tudo virava pó. E aquela pedra, ela se tornava uma montanha e tomava todo o mundo. Essa pedra, irmãos, quem é esse reino eterno? Essa pedra é Jesus Cristo, é a rocha, é Jesus, porque Jesus, ele levanta reinos e derruba reinos, mas ele vai vir acima de todos os reinos, de todos os governos. Ele é o Rei dos Reis. Ele é o Rei dos Reis. E ele teve a interpretação, irmãos. Versículo 45. Portanto, esse é o significado da visão da pedra que soltou de uma montanha, sem o auxílio de mãos. Pedra que, mediante um só golpe, fez em pedaços o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. Deste modo, Elá, o Deus poderoso, mostrou ao rei o que acontecerá no futuro. O sonho é verdadeiro, faz sentido, e a interpretação é absolutamente fiel. A pedra, irmãos, é a pedra que foi rejeitada muitas vezes, né? Mas essa pedra é a rocha, é Jesus Cristo que está acima de todos, que é o reino eterno. Aquele jovem naquela situação, irmãos, buscando ali não só a revelação para aqueles dias, mas Deus já estava dando a revelação para ele dos fins dos tempos. Atravessando gerações, já Deus já estava dando a revelação do futuro. Cristo nem havia nascido, irmãos. Mas Deus, ele revela para aqueles que buscam, para aqueles que clamam. Não se perca no seu tempo. Há esperança, há uma eternidade. Não se perca na circunstância momentânea neste tempo, porque há promessas maiores, muito maiores.
Aquele jovem ali teve revelação do futuro, a qual o Messias havia de vir daquela nação, a qual o Messias foi crucificado e morreu, e se entregou para perdão dos nossos pecados, para que nós pudéssemos nos arrepender, para que nós pudéssemos ter acesso a Deus. E ele teve aquela revelação: quem é a pedra, irmãos? A qual nenhum reino é maior que esse reino, que é o reino eterno, que é o reino de Jesus Cristo, que é o Rei dos Reis. Que todos venham se submeter a esse reino, porque essa é a vontade de Deus. Que é o reino de Jesus Cristo, que é eterno, que é aquele que vai permanecer para sempre. É aquele que vai permanecer para sempre, que tem o domínio sobre todas as coisas. Amém, irmãos, que você possa confiar nele. Continuar confiando, colocando a sua vida na rocha, se firmando na presença do Senhor. Saber que, independente da sua circunstância, dos seus dias, saber que as circunstâncias são passageiras, irmãos. Mas que você tem um Deus que é contigo, que pode salvar não somente a tua vida, mas a da tua família. Pode salvar a tua geração das garras do inimigo. Creia, irmão, se firme nessa rocha. Se coloque de pé, igreja. Se coloque de pé. Vamos estar orando ao Senhor. Ministério de louvor.